Essa noite eu sonhei que a Britney fazia sua performance solo no halftime show do Super Bowl. Eu tava num camarote com a cover que não é sósia, a Andrea Mello, assistindo o show da nossa maior diva do pop. Foram 15 minutos dos maiores sucessos dela. Baby One More Time, Toxic, Gimme More, Piece of Me. Um show melhor que o medley dos hits no Billboard Music Awards. A filha de Whitney cantava ao vivo e entregava a melhor performance já vista. Chamou a Madonna para cantar Me Against the Music e os Backstreet Boys para relembrar os anos 90 e 2000. No final, o estádio inteiro aplaudiu de pé. Era ela, a princesa do pop. Mas aí eu acordei. Está começando o segundo episódio do podcast Meu Pop Tá Vivo com o tema Para todos os halftime shows que já amei. Quero lembrar que, se você estiver ouvindo pelo Spotify, siga a página do podcast na plataforma. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, curta o vídeo e se inscreva no canal. Siga a página do podcast nas redes sociais, Facebook e Instagram, @podcast Meu Pop Tá Vivo. Vocês sabem quem sou eu? O Super Bowl é o maior evento esportivo e televisivo dos Estados Unidos. Em nível mundial, é o segundo, perdendo apenas para a Liga dos Campeões na Europa. É o segundo dia de maior consumo de comida no país, perdendo apenas para o Dia de Ação de Graças. São milhões de pessoas que sentam na frente da TV e milhares na arquibancada do estádio para assistir o jogo. Também é o dia onde são exibidos os comerciais mais caros do país. Para apenas 30 segundos de anúncio no comercial do jogo, o valor pode chegar à casa dos milhões de dólares. A partida é transmitida por apenas um canal de televisão exclusivamente. Isso varia de acordo com o ano. Até hoje, apenas os canais ABC, CBS, NBC e Fox já fizeram a transmissão de todas as 55 edições. O evento ocorre desde o ano de 1967 e é o que define o vencedor da temporada de jogos do campeonato da National Football League, a NFL, principal liga de futebol americano dos Estados Unidos. O time vencedor leva o Vince Lombardi Trophy, uma homenagem ao primeiro técnico vencedor do torneio pelo time Green Bay Packers. A NFL é quem decide o local do Super Bowl anualmente e muitas vezes não corresponde com a região pertencente aos times que vão jogar a partida. Para vocês terem uma ideia do quão grande é o evento, desde os ataques do 11 de setembro, a segurança do estádio onde é realizado o jogo fica por conta do Serviço Secreto Estadunidense. A cerimônia começa com um hino nacional, é claro. Geralmente é cantado por algum artista do mainstream de voz potente. Whitney Houston, Lady Gaga e Demi Lovato são artistas que já foram agraciadas com o momento. Logo após, a partida se inicia. O jogo tem a duração de 60 minutos em média, e desses 60 minutos são divididos 4 partes que duram 15 minutos cada. Entre a segunda e a terceira parte, entra o intervalo principal de 15 minutos, onde ocorre o show de intervalo, mais conhecido como Halftime Show. Ok, chega do papo hétero de futebol e vamos para a parte que nos interessa, né? Os halftime shows do Super Bowl fazem tanta parte da cultura pop quanto a cultura pop faz parte do Super Bowl. Isso é um fato inegável. Foram tantos momentos icônicos e até polêmicos que contribuíram e muito para o nosso mundinho pop. Como eu já disse,
Os shows acontecem durante o intervalo principal do jogo, que tem a duração de 15 minutos. Mas, só para constar, as apresentações em geral duram um pouco menos que isso, devido à montagem e desmontagem da estrutura do palco. Os artistas normalmente são anunciados em meados de novembro e dezembro, e o evento acontece geralmente entre o final de janeiro e início de fevereiro. A NFL, organizadora do evento, não paga cachê para nenhum artista que se apresenta nos intervalos. Porém, ela cobre todas as despesas da performance. Segundo o The Wall Street Journal, em 2015, a NFL possivelmente estaria cobrando dos artistas que fossem se apresentar no evento, através de pagamentos diretos ou parcelas de lucros obtidos em shows posteriores ao Super Bowl. Vê se isso tem cabimento, gente. Eu achei o cúmulo. Apesar de um porta-voz da organização ter negado essa informação, eu não duvido muito que o pedido tenha sido feito. Mas, em troca, devido à proporção gigantesca do evento, os artistas que têm a famigerada oportunidade de se apresentar no Halftime Show experimentam uma alta considerável nas vendas de singles, álbuns e ingressos para shows. Como foi no caso da Katy Perry, depois de sua performance em 2015, quando suas vendas digitais aumentaram em 1000% apenas nos Estados Unidos. Porém, nem sempre os halftime shows foram protagonizados pelos nossos grandes ícones do pop. Desde a primeira edição do evento no ano de 1967 até o ano de 1990, os shows de intervalo ficavam por conta de bandas marciais de universidades americanas, bandas militares, entre outros conjuntos. Apenas a partir do ano de 1991 é que artistas mainstream começaram a se apresentar no palco. O primeiro grupo de sucesso foram os New Kids on the Block. Outra coisa que mudou é que, até o ano de 2004, os shows eram temáticos. Desde então, isso não foi mais tendência. As marcas Pepsi e Bridgestone são as maiores patrocinadoras dos shows de intervalo. Neste episódio, eu vou relembrar e comentar os halftime shows que mais nos interessam. Então, segue a lista. Em 1992, em Minneapolis, no estado de Minnesota, a perfeita Gloria Estefan subiu ao palco nos últimos minutos do show de intervalo. Uma pena, né? Porque ela sozinha daria conta daquele intervalo inteiro. Além dela, os patinadores Dorothy Hamill e Brian Boitano também se apresentaram em uma saudação aos Jogos Olímpicos de 92. Depois, no ano de 1999, Gloria Estefan retornou pela segunda vez ao Super Bowl, onde dividiu o palco com Stevie Wonder e a banda Kiss, dentre outros. A NFL se viu obrigada a mudar a configuração do evento após a série de TV In Living Color do canal Fox, que foi exibida no mesmo horário da partida, ultrapassar a sua audiência. Portanto, em 1993, na cidade de Pasadena, Califórnia, o rei do pop, Michael Jackson, foi a atração daquele ano. O show inteiro foi todo dele. Eu tava assistindo novamente a apresentação para fazer o podcast e, gente, eu encho a boca para falar de como o Michael foi o artista, sério. Ele performou os hits Billie Jean, Black and White, We Are the World e Heal the World. Apesar de os artistas não receberem cachê para seus shows, Michael exigiu, para sua apresentação, que os organizadores doassem $100 mil para sua fundação de caridade Heal the World, e assim o fizeram, porque rei é rei, né? A performance do rei do pop foi revolucionária para o evento e elevou o Super Bowl ao status que conhecemos hoje. Foi a partir desse show que todos os artistas que se apresentaram depois dele até então começaram a investir pesado em suas performances. Se o Halftime Show existe, foi porque MJ existiu. Michael, como de costume, ousou em truques e efeitos do palco que são referências para artistas até hoje, como o colete em homenagem aos Panteras Negras, que foi replicado por Beyoncé em 2016.
Outro exemplo foi a participação da arquibancada na performance. A plateia formou um mosaico que, visto de cima, ilustrava um desenho de várias crianças de mãos dadas. Isso de usar o público como parte da performance foi replicado em vários outros shows, como o de Miss Diana Ross em 1996 e Coldplay em 2016. E já pulando para o ano de 1996, em comemoração aos 30 anos de evento, na cidade de Tempe, no Arizona, ela, a Miss Diana Ross, realizou a performance da edição. Para mim, esse foi um dos melhores shows já realizados no Super Bowl. Diana Ross serviu de muita presença de palco, figurinos icônicos e uma setlist impecável. Foram 10 músicas, dentre elas os hits Ain't No Mountain High Enough, o hino das gays, I Will Survive, toca uma música pras gays, como diz a Narcisa, e Take Me Higher. Nessa última, que fechou a sua apresentação, a diva subiu em um helicóptero e se despediu da plateia. O melhor final para mim até então. Que saída fenomenal! Outro highlight desse show foi a capa brilhante dela que cobria quase todo o palco. Para mim, a única coisa que pecou nessa edição foi a filmagem. Foi péssima. As câmeras pegaram ângulos desnecessários, o que fez o show perder um pouco de brilho para quem estava assistindo pela TV. Já em 2000, na cidade de Atlanta, tivemos a recém-chegada Xtina performando ao lado de Enrique Iglesias, Toni Braxton e Phil Collins. O show foi produzido pela Disney e celebrou a cultura e diversidade do mundo. Foi um espetáculo assim, até bom de se ver, mas é típico dos parques da Disney. Para quem já teve a oportunidade de conhecer, é algo como se tivesse sido feito para lá, tanto as músicas como os efeitos visuais. Não foi, para mim, um show icônico. Eu citei apenas pelas participações de Xtina e Toni. O highlight foram as duas apenas. E o dueto delas é algo que os nossos ouvidos deveriam ouvir assim, sempre. Eu queria muito que a NFL colocasse a Xtina um dia para fazer uma performance solo. Seria algo grandioso de se ver, sem dúvidas. Em 2001, o espetáculo foi ainda maior. A MTV, produtora dessa edição, juntou a Aerosmith, Britney Spears, Chris Rock, Mary J. Blige, Nelly e NSYNC no mesmo palco em um tributo à música pop e rock. Gente, com esses nomes já dá pra imaginar o espetáculo que foi, né? Teve muita dança, muita animação, muito pop, muito rock. Enfim, foi um dos highlights do ano. Todos os artistas estavam no seu auge. Além disso, Britney e Justin Timberlake, integrante do NSYNC na época, eram o casal mais amado da mídia. Foi um momento icônico do início ao fim. O hit Bye 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 da boy band estava bombando e a performance da música ainda contou com fogo saindo da mão do JT. A Aerosmith também performou os hits Jaded e Walk This Way no palco. Sem dúvidas, um dos melhores shows já feitos no evento. Uma pena que Britney ainda não tenha feito o seu próprio show solo, e esse é mais um pedido da minha lista para a NFL. Espero que faça um barro acontecer. Em 2003, na cidade de San Diego, Shania Twain, No Doubt e Sting estiveram no comando do palco. Shania abriu o show com Man, I Feel Like a Woman e Up. Depois chegou a Gwen e arrebentou com Just a Girl. E, junto com Sting, fizeram o dueto de Message in a Bottle. Foi um show de intervalo que fez jus à época. Novamente, todos estavam em seu auge. E não faltaram efeitos visuais nas performances. Além de ousar no figurino, Shania subiu uma escada giratória ao cantar Up. Quem também ousou no figurino, é claro, foi a Gwen, sempre excêntrica e à frente de seu tempo. Não faltaram presença de palco, muita iluminação e fogos de artifício nas performances de No Doubt e Sting.
Em 2004, na cidade de Houston, ocorreu a grande polêmica que mudou a história dos halftime shows e da TV estadunidense. Diddy, Nelly pela segunda vez, Kid Rock, Justin Timberlake, dessa vez como artista solo, e Janet Jackson foram os protagonistas da edição. Um show gigante, além do esperado, mas que foi marcado por uma tragédia para a carreira de Janet, infelizmente. Tirando a parte do escândalo desnecessário, esse é um dos meus shows preferidos também. Toda essa polêmica aconteceu devido à aparição de apenas um segundo do seio de Janet na TV, ao final da performance de Rock Your Body, com Timberlake. A exposição do seio ao vivo chegou imediatamente para um público de 90 milhões de pessoas. Por mais que o tempo tenha sido curto, criou-se toda uma polêmica em torno disso. A Comissão Federal de Comunicação dos Estados Unidos recebeu uma chuva de reclamações devido ao fato, levando a multar o canal CBS, que transmitiu o evento, em $550 mil, mas a multa foi recusada em 2012. A MTV, que produziu o halftime show daquele ano, foi proibida pelos organizadores de se associar com qualquer evento relacionado ao Super Bowl. A exposição do seio de Janet não foi intencional, por mais que pensem que o piercing que o decorava estava ali de propósito. O que era para ter acontecido foi o seguinte: ao final da performance, no verso I'll Have You Naked by the End of this Song, Timberlake deveria puxar uma parte que cobria o seio de Janet, onde ficaria exposto o seu sutiã vermelho. Mas, quando isso de fato ocorreu, ambas as partes ficaram nas mãos de Justin. Dá pra ver a reação de choque da Janet ao perceber que seu mamilo estava exposto. Chega a dar dó, coitada. Em entrevista ao jornal USA Today, Janet tentou se defender das acusações dizendo, abre aspas, é verdadeiramente vergonhoso para mim saber que 90 milhões de pessoas viram meu seio na televisão. E depois o viram na internet do tamanho de uma tela de computador. Mas há muitas coisas piores no mundo, e eu não entendo por que isso se tornou um foco. Fecha aspas. E ela está certíssima, nunca errou. O caso ficou conhecido por termos como Nipplegate, em referência ao Watergate, e Wardrobe Malfunction. O acontecimento também foi uma inspiração para a criação do YouTube, devido ao alto número de pesquisas pelo nome de Janet Jackson nos anos de 2004 e 2005. Janet entrou para o livro dos recordes em 2007 como a mais procurada da história da internet. Mas tudo isso rendeu uma história negativa para a carreira da cantora. Ela, que é uma das maiores artistas negras femininas da história, foi boicotada por esse pequeno incidente. O álbum seguinte ao fato, Damn It Joe, marcou o início do declínio de Janet. Suas músicas não foram tocadas nas rádios, tampouco seus vídeos eram exibidos em canais musicais ao redor do mundo, principalmente na MTV, que era o meio de exibição de clipes musicais mais popular da época, antes do YouTube deslanchar. Por outro lado, Justin Timberlake se safou muito bem dessa história. Se desculpou vagamente em rede nacional e cortou laços com Janet, que o ajudou a alavancar sua carreira antes do caso acontecer. Janet foi quem ajudou Justin quando ele ainda estava no NSYNC, colocando a banda, que ainda não era famosa, para abrir seus shows na The Velvet Rope Tour. E, quando Justin se lançou como artista solo, Janet colaborou com ele em seu primeiro álbum, Justified, na música And She Said Take Me Now. Enquanto Janet sofria com um boicote, Justin se tornava um grande ícone do pop. Seus álbuns atingiram o topo das paradas e ganharam Grammys, enquanto Janet chegou a ser desconvidada e boicotada da cerimônia por se recusar a pedir desculpas publicamente por um erro que ela não cometeu. Como sempre, a mulher negra sempre paga o preço mais caro por um erro de um homem branco, né? Não que eu queira fazer discurso militante aqui, mas claramente a gente pode observar que Justin não foi nem um pouco manchado pela história como Janet foi.
E, ao parar para analisar os fatos, é impossível não entrar em questões raciais e de gênero no assunto. Esse foi um dos casos mais tristes da história da música pop da década de 2000. Justin chegou a reconhecer o erro em se afastar de Janet apenas anos depois do caso. E a mesma chegou a dizer que não esperava essa atitude de quem considerava um amigo. Mas aí já era tarde demais. O estrago já tinha sido feito. Russell Powell, ex-diretor da Comissão Federal de Comunicação dos Estados Unidos, depois de dizer que o ato foi uma baixa para o horário nobre da TV, voltou a tocar no assunto 10 anos depois, em 2014, e disse que Janet foi injustiçada e as reações ao incidente foram exageradas, chegando a questionar o fato de Janet ser massacrada pela mídia e Justin não, sendo que foi ele quem puxou sua roupa. Um pouco tarde para esse reconhecimento, não é não, Russell? A tragédia fez com que todas as transmissões ao vivo na TV americana tivessem um delay de 5 segundos, para que, se casos como esse acontecessem novamente, seria possível realizar o corte imediatamente. Em 2018, Justin Timberlake teve a oportunidade de performar mais uma vez no Halftime Show, dessa vez em uma apresentação solo, e não fez questão em se redimir pelo acontecimento de 2004. Janet, por sua vez, ainda não teve a mesma oportunidade, e muito provavelmente não terá. Percebe aí a diferença? A mídia tem muito a se redimir com esse fato. O show, que segundo a MTV, teria como intenção principal incentivar pessoas mais jovens a se registrarem para votar nos Estados Unidos, terminou em uma tragédia banhada de machismo e misoginia. Após o escândalo de 2004, a NFL decidiu cortar artistas pop, principalmente femininas, como atração dos halftime shows. A organização ainda optou por chamar artistas veteranos que tiveram seus auges nas décadas de 70 e 80. Com isso, em Miami, no ano de 2007, Prince foi a atração da 41ª edição do evento. Foi uma de suas melhores performances em todos os seus 38 anos de carreira. O show é considerado pelas revistas Billboard e Forbes como o melhor de todos no evento. Para deixar a apresentação ainda mais perfeita, o palco foi adornado com o símbolo de sua marca como artista, com luzes de cor roxo que acendiam durante a sua apresentação. E, durante a performance do hit Purple Rain, chovia no estádio, deixando ainda mais emotiva. E o Prince, sem dúvida, se entregou ainda mais para o momento. Teve muita música, muitos solos de guitarra, muita dança e muita presença de palco. Além de seus hits Let's Go Crazy e Baby I'm a Star, Prince também fez covers de Proud Mary, da lendária Tina Turner, e We Will Rock You, da banda Queen. Esse foi o primeiro halftime show patrocinado pela marca Pepsi. Depois dessa performance icônica, as vendas de Prince dispararam na semana seguinte, tendo vendido 31 mil cópias de álbuns físicos e 102 mil cópias digitais. Para poucos, né? Porém, como o estadunidense gosta de causar, mais um mini escândalo se acendeu na apresentação. Segundo o site The Smoking Gun, que posta diariamente documentos legais, informações sobre decretos de prisão e afins, cerca de 150 pessoas denunciaram para a Comissão Federal de Comunicação terem visto um pênis durante o solo da guitarra na música Purple Rain. Tudo isso porque Prince usou de uma tela que refletia sua silhueta tocando a guitarra durante a música, e pela forma que ela foi posicionada. Que palhaçada, né? E para piorar, houveram denúncias sobre a propaganda da marca de chocolates Snickers, veiculada também no evento do mesmo dia, por colocarem dois homens se beijando. O conservadorismo me enoja, sério. Em sua defesa, o produtor executivo do show, Don Mischer, disse que a ideia de colocar a tela durante a performance foi de Prince, mas que ele não teve a intenção de sexualizar sua imagem durante o ato. Porém, ao contrário do que rolou com Janet em 2004, a carreira de Prince não foi abalada por esse pequeno fato,
e sua performance se manteve lendária. Por que será, né? No ano de 2011, na cidade de Arlington, no Texas, foi a vez de The Black Eyed Peas fazer a sua performance no intervalo mais caro da TV americana. A banda ainda estava em seu auge, e o hit I Got a Feeling de 2009 ainda era sucesso nas pistas de dança do mundo inteiro. O grupo levou como convidados o guitarrista Slash, com quem Fergie fez o cover de Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses, e Usher, que cantou o hit Oh My God da banda com will.i.am. O show foi um festival de luzes e pirotecnia. A performance foi um sucesso comercial para a banda. Na semana seguinte, 7 músicas estavam na Billboard Hot 100, sendo The Time na terceira posição e I Got a Feeling em 10ª. Foram cantados também os hits Boom Boom Pow, Pump It, Let's Get Started e Where Is the Love. O show do início ao fim carregava apenas uma mensagem: amor. Apesar do sucesso comercial, o show recebeu uma enxurrada de críticas, muitas devido à falta de vocais e dança por parte da banda e outras pelas letras vazias de suas músicas, o que não abalou o grupo. Em entrevista para Billboard, o rapper Taboo, integrante do Black Eyed Peas, declarou que o show era para ser um festival de luzes e que não se importava com as críticas. Ele disse, abre aspas, o fato é que 110 milhões de pessoas assistiram. Então, se você tem 40 milhões que amaram, outros 60 milhões irão odiar. E é assim que é a vida. Se tivemos 40 milhões de pessoas que amaram, estou feliz com isso. Fecha aspas. Ele, que fez aulas na escola Susana Vieira de autoestima. Eu concordo com as críticas em parte. Acho que quem carregou aquele show ali nas costas mesmo foi a Fergie. Pra mim, ela era a alma do grupo. No show, ela serviu vocais principalmente no cover do Guns, que foi a melhor parte pra mim. E serviu muita animação também. A proposta do show também foi boa. Acho que as luzes, os efeitos visuais e os dançarinos foram uma boa parte do show. Mas se não tivesse, seria bem fraquinho, viu? Em 2012, na cidade de Indianápolis, em Indiana, após 7 anos consecutivos de predominância masculina no Halftime Show, chegou ela, a rainha do pop, Madonna. Em mais um show histórico, a rainha trouxe de volta credibilidade, audiência e destaque ao evento. O show dela foi maior que o próprio jogo. 111 milhões de pessoas pararam para assistir a partida, mas 114 milhões pararam para assistir Madonna. Isso fez com que ela quebrasse recorde e se tornou o show mais assistido do evento, mas esse número já foi ultrapassado. Madonna chegou a dizer que sempre foi seu sonho se apresentar no Super Bowl e que, em 25 anos de carreira, ela nunca tinha trabalhado tão pesado. Depois de seu show, ela declarou que sentiu como se fosse uma experiência religiosa. O show foi vibrante. Madonna, vestida de Cleópatra, chegou no palco ao som de Vogue, carregada por um exército de gladiadores. A rainha performou os hits Music, convidou LMFAO ao palco para performarem Party Rock Anthem e Sexy and I Know It, do grupo americano. Depois, estreou o novo single Give Me All Your Lovin', no estilo líder de torcida de Glee, ao lado de Nicki Minaj e Maya, que foi a responsável por uma polêmica, mas já eu explico. Depois, junto do cantor CeeLo Green, performou a música Open Your Heart, seguida de Express Yourself. E, para finalizar com chave de ouro, a famosa Like a Prayer. Ela fez história mais uma vez. Como o mundo pop é recheado de escândalos, no show da rainha do pop é claro que não poderia faltar um. Dessa vez, a rapper Maya, convidada de Madonna, fez um gesto considerado obsceno para o conservadorismo norte-americano. Durante o verso I Don't Give a Shit, a palavra shit teve de ser ocultada ao vivo, mas foi substituída pelo dedo do meio da rapper. Aí acabou.
O caso chegou a ser comparado ao Nipplegate de Janet Jackson em 2004. Olha só para vocês verem a proporção que um simples dedo do meio pode chegar. O porta-voz da NFL, Brian McCarthy, disse, abre aspas, o gesto foi completamente inapropriado, desapontador. Pedimos desculpas aos nossos fãs. Fecha aspas. Brian também afirmou que o gesto foi um improviso da rapper e que isso não aconteceu durante os ensaios. A NFL culpou a emissora NBC, que transmitiu o evento, de não cortar o gesto, mesmo com 5 segundos de delay. A emissora se desculpou pelo caso. A Comissão Federal de Comunicação ameaçou punir a NFL e a NBC pelo acontecimento, mas não chegou a fazê-lo. Um ano depois, a NFL moveu uma ação contra a Maia pela quebra de contrato e flagrante desrespeito aos valores que constituem a marca NFL e ao Super Bowl. A multa, inicialmente no valor de $1.600.000, foi aumentada para $16.600.000. O advogado da rapper considerou a ação, abre aspas, hilária à luz dos crimes cometidos por suas estrelas, fecha aspas. A rapper, por sua vez, postou um vídeo em setembro de 2013 no qual disse, abre aspas, eles estão basicamente dizendo que está tudo bem para mim promover a exploração sexual como mulher do que mostrar empoderamento feminino, por ser punk rock. Isso é o que se resume, e estou sendo processada por isso. Fecha aspas. Maia chegou a acusar a NFL de querer parte de sua renda e que considerava isso sem base em lei, fato ou lógica, e culpou o canal NBC pelo descuido de não borrar o seu dedo do meio. A rapper chegou a twittar pedindo $16 milhões emprestados para Madonna, mas chegou a deletar o tweet. Em março de 2014, a revista Rolling Stone disse que Maia e a NFL chegaram em um acordo, porém, nenhuma das partes deu mais detalhes sobre isso. Madonna chegou a comentar sobre o caso uma semana depois do evento no programa de rádio On Air with Ryan Seacrest, que o gesto de Maia foi, abre aspas, adolescente, algo irrelevante, fecha aspas. E que, abre aspas, havia um sentimento tão forte de amor e união lá. Qual era o ponto? Foi apenas fora de questão, fecha aspas. Eu achei um pouco controverso da parte dela criticar um simples gesto de mostrar o dedo do meio em meio a todas as polêmicas da qual ela já fez parte. Mas ok, né? Bola pra frente. Mesmo com as polêmicas, a crítica especializada classificou o show como um dos melhores do evento, tendo a Billboard colocado a performance em terceiro lugar no ranking geral e a primeira como artista feminina das melhores apresentações do Halftime Show. Madonna também anunciou no intervalo caríssimo do evento a sua turnê mundial, MDNA World Tour, para promover o seu 12º álbum de estúdio de mesmo nome. A turnê arrecadou $250 milhões em vendas de ingressos antes mesmo de ser iniciada. Em 3 dias de pré-venda, o álbum MDNA já contava com 50 mil unidades vendidas. A rainha do pop também registrou um aumento de mais de 40% em suas vendas de singles digitais. O single Give Me All Your Lovin' vendeu mais 165 mil cópias após a sua performance e entrou no top 10 da Billboard Hot 100, fazendo com que Madonna se tornasse a artista feminina com mais músicas no top 10 da parada, ao todo com 38. E em 2013, ela veio aí. Beyoncé foi a estrela da noite no palco do Super Bowl, dessa vez em New Orleans. Essa foi a primeira vez da cantora como artista principal no evento. Em mais uma de suas performances de arrebentar, a minha diva maior incendiou o palco em sua chegada, que me dá arrepios toda vez que assisto. Beyoncé performou os hits Love on Top, Crazy in Love, End of Time, Baby Boy
e reuniu Kelly e Michelle, da antiga girl group Destiny's Child, para cantarem Bootylicious, Independent Woman e Single Ladies. Para encerrar o show com seus vocais angelicais como de costume, ela cantou a tão amada Halo. Jay-Z estava cotado para se apresentar junto de sua esposa, mas decidiu dias antes ao evento não subir ao palco, pois, segundo ele, o momento era dela brilhar. Nisso aí ele foi sensato. No início daquele ano, Beyoncé havia sido criticada por ter usado playback em sua performance na segunda posse do presidente Barack Obama. Ao ser perguntada se faria playback no halftime show, ela respondeu, abre aspas, eu absolutamente irei cantar ao vivo. Isso é o que nasci para fazer. Eu tenho 16 anos de carreira. Tudo que eu fiz tem me preparado para isso. Fecha aspas. E assim ela fez. Rainha que não decepciona. Apesar de ter sido icônico, o show também pode ter tido a maior gafe da carreira de Beyoncé. Acho que, por ela ser virginiana, ela deve ter pesadelos com isso até hoje. Durante a performance de Crazy in Love, Beyoncé erra sua posição no palco e se perde na sombra do efeito visual da apresentação. Dá uma agonia só de olhar, gente, coitada. Outro fato cômico do show: as fotos que renderam memes da internet. Tudo isso graças ao portal BuzzFeed, que postou as fotos na qual Beyoncé fazia caretas engraçadas. A assessora da artista, Yvette, chegou a mandar um e-mail para o portal pedindo para que as fotos fossem excluídas. A equipe da artista chegou a travar uma guerra com a internet para que essas fotos, depois repostadas por diversas páginas e pessoas, fossem retiradas do ar, o que não deu muito certo. Alô, Jay-Z Delivery, corre aqui! Um outro momento histórico marcou esse show. Após a performance de Beyoncé, houve uma queda de energia por 35 minutos no estádio. O apagão causou um rebuliço no Twitter, gerando mais de 299 mil tweets sobre o assunto por minuto e se tornou o assunto mais comentado na rede naquela época. Apesar de muitos acreditarem este poder do apagão a Beyoncé, algo que eu também faço, a assessoria da NFL disse que os acontecimentos não têm nenhuma relação entre si. Mas eu prefiro acreditar na potência cósmica de manhã e é isso aí. Beyoncé aproveitou o buzz do evento para anunciar a The Mrs. Carter Show World Tour, mesmo sem previsão de lançamento de álbum, tendo o último sido lançado 2 anos antes. Ainda assim, a turnê foi um sucesso, sendo uma das mais lucrativas já feitas por uma artista feminina. Na mesma semana, Beyoncé vendeu 220 mil cópias de singles digitais, enquanto Destiny's Child vendeu mais 80 mil. O show foi considerado como o melhor já feito por uma artista feminina pela revista Rolling Stone, o canal BBC, o jornal Independent, entre outros. Essa foi a primeira vez que um halftime show ganhou um Emmy, porém o prêmio infelizmente não foi para a Bee, e sim para o produtor do show, no caso, o Rick Kirshner. Em 2014, na cidade de East Rutherford, em New Jersey, o meu crush Bruno Mars foi o selecionado da vez para fazer o seu grande show no evento. Foi uma performance vibrante e emocionante, com muita dança, voz e entrega para o momento. Bruno performou os hits Billionaire, Locked Out of Heaven, Treasure, Runaway Baby e convidou a banda Red Hot Chili Peppers para performarem a música Give It Away, de autoria do grupo. Bruno finalizou com a romântica Just the Way You Are, com mensagens de componentes das Forças Armadas estadunidenses. O cantor foi o artista mais jovem a se apresentar em um show solo no evento, e teve a maior queima de fogos de artifício de todas as edições do Super Bowl. O artista quebrou o recorde de Madonna de show mais assistido, atraindo uma audiência de 115 milhões de telespectadores. Porém, esse recorde foi quebrado no ano seguinte. Na semana após a performance, o cantor registrou um aumento de 164% em vendas do álbum Unorthodox Jukebox, e na semana seguinte, um aumento por volta de 100%.
O seu primeiro álbum, Do Oops and Hooligans, registrou um aumento de 25 mil cópias vendidas nos Estados Unidos. Os shows de sua turnê The Moonshine Jungle Tour tiveram um aumento expressivo no valor dos ingressos e mesmo assim foram sold out em diversas datas na Oceania e América do Norte. Apesar das críticas terem sido positivas em relação ao show, o BuzzFeed, os jornais USA Today e Los Angeles Times e a revista Vulture consideraram o show esquecível perante ao ano anterior, realizado por Beyoncé. Também pontuaram a participação da banda Red Hot Chili Peppers como desnecessária e aleatória. Foram notados também que durante a participação da banda, a bateria e a guitarra dos instrumentistas estavam desconectadas. Em resposta às críticas pelo ocorrido, o baterista Flea disse que seguiram a recomendação da NFL de que apenas o vocalista Anthony faria a performance ao vivo, enquanto o som dos instrumentos seriam pré-gravados. Apesar de haverem rumores de que Coldplay, Katy Perry e Rihanna estavam disputando a performance no Halftime Show de 2015, em novembro a NFL anunciou que Katy Perry havia sido confirmada como a grande artista do evento. E, no ano de 2015, em Glendale, no Arizona, o show mais assistido de todas as edições do Super Bowl aconteceu. Katy Perry foi a estrela da noite e deu um show que, para mim, também foi um dos melhores de todas as edições. Com direito a 4 trocas de figurinos, efeitos visuais de darem gosto de ver, coreografias impecáveis e grandes hits, a doceira entregou a sua melhor performance. Katy deu início ao show com Roar, em cima de um leão em forma de robô. Depois cantou Dark Horse, I Kissed the Girl com Lenny Kravitz, Teenage Dream, California Girls e depois Missy Elliott entrou no palco e cantou seus hits Get Your Freak On, Work It e Lose Control. Para finalizar o show icônico, Katy voou pelo estádio na performance de Firework, com direito a um show pirotécnico no final. Simplesmente incrível. Katy Perry também obtém o recorde de halftime show mais visto mundialmente, chegando a uma audiência de mais de 120 milhões de telespectadores. O impacto comercial na carreira da cantora também foi gigantesco. Na semana posterior ao Super Bowl, as vendas de singles da Katy aumentaram em 1000%, tendo vendido mais de 100 mil cópias. Seus álbuns tiveram aumento de 92%, vendendo 121 mil cópias nos Estados Unidos. Missy Elliott também foi agraciada com 6 mil singles e 73 mil álbuns vendidos na semana posterior à sua performance. Um dos destaques da noite, além de Katy e Missy, foi o dançarino Tubarão, ou Left Shark, como ficou popularmente conhecido. O mascote virou meme na internet após dançar totalmente fora do ritmo das músicas e desalinhado com seu outro parceiro tubarão, o Right Shark. De acordo com o coreógrafo do show, R.J. Dorrell, o erro foi proposital apenas para tornar a performance ainda mais divertida. E deu muito certo, né? A crítica especializada avaliou positivamente o show. O jornal USA Today comparou a apresentação de Katy como uma abertura de Jogos Olímpicos. A revista People classificou o show como uma obra-prima da cultura pop. A performance ganhou 2 Emmys de 3 indicações, sendo eles na categoria de iluminação e figurino para um programa de variedades ou especial. Um documentário mostrando a preparação para o show também foi gravado. Em 2016, na cidade de Santa Clara, Califórnia, o show da 50ª edição do evento ficou por conta da banda Coldplay. Ou quase, pois os convidados do dia, Beyoncé e Bruno Mars, chamaram mais atenção do que a própria banda. A gente quase nem lembra que esse Super Bowl era do Coldplay, mas eles estavam lá, viu, gente? Chris Martin havia convidado Bruno enquanto estava em seu estúdio em Malibu. Ele queria que Bruno cantasse Uptown Funk junto com Beyoncé. Bruno aceitou o pedido e logo Chris e ele gravaram um vídeo fazendo o pedido para que Beyoncé se juntasse a eles.
Beyoncé respondeu com outro vídeo cantando e dizendo sim ao convite. Ai, como eu queria ter recebido esse vídeo. Apesar de Beyoncé e Coldplay terem lançado o dueto Hymn for the Weekend como single um pouco antes do show, Coldplay garantiu em entrevista que os convidados iriam cantar suas próprias músicas. E assim foi feito. Coldplay abriu o show com Yellow e cantou seus hits Viva la Vida, Paradise e Adventure of a Lifetime. Logo após, Bruno Mars entrou ao som de Uptown Funk, remixado por Mark Ronson, que também estava no palco. Depois, Beyoncé entrou ao som de Formation, música lançada um dia anterior ao evento. Logo após, Beyoncé e Bruno travaram um fucking breakdance no palco, onde Beyoncé quase caiu. Gente, ela não tem sorte com o Super Bowl, mas ainda assim foi impecável. Os dois se encontraram no meio do palco e cantaram o hit Uptown Funk, juntos, e, ao final, Chris Martin se acrescentou à dupla. Depois, os convidados se retiraram e Chris Martin cantou Clocks e Fix You, e imagens dos 49 shows já feitos no Super Bowl foram exibidas ao fundo. No final, Coldplay, Beyoncé e Bruno Mars se juntaram para performar Up and Up, e um mosaico com a mensagem Acredite no Amor foi formada com o público na arquibancada. Beyoncé, como já era de se esperar, foi a artista mais comentada do evento e a que causou polêmica. Mais uma vez o conservadorismo do branco estadunidense. Enfim, toda essa tal polêmica se deu pelo simples fato da Queen Bee performar Formation no evento. A música denuncia o racismo escancarado do país e a violência policial contra a população negra. E isso revoltou a branquitude, claro. Beyoncé também utilizou o mesmo colete de Michael Jackson em sua performance no ano de 1993 em homenagem aos Panteras Negras. E suas dançarinas estavam caracterizadas como militantes do mesmo grupo. A performance contou com várias referências à militância negra no país, como por exemplo o líder ativista Malcolm X. Isso fez com que o ex-prefeito de New York, Rudy Giuliani, acusasse Beyoncé de ser anti-polícia, dizendo, abre aspas, isso é futebol, não Hollywood. Eu achei muito ultrajante ela usar o Super Bowl como plataforma para atacar policiais, que são pessoas que protegem ela e nos protegem, nos mantêm vivos. Fecha aspas. O ex-prefeito faz parte do Partido Republicano, o que já era de se esperar, é claro. Além disso, a performance deu origem à tag Boycott Beyoncé, que tinha o objetivo de fazer um protesto pedindo um boicote à carreira da cantora. A marcha estava marcada para acontecer do lado de fora do escritório da NFL em New York, mas ninguém apareceu para tal. No álbum de fotos do Lemonade, Beyoncé debocha do assunto com uma foto dela mesma segurando uma placa com a tag. Ela faz o deboche dela. A edição também ficou marcada pelo protesto do jogador Colin Kaepernick, que se ajoelhou durante o hino nacional como forma de luta pelos direitos civis da comunidade negra. Power to the people. Beyoncé também utilizou o comercial do evento para anunciar a The Formation World Tour, que foi sold out em todas as suas datas na América do Norte e Europa, sendo a quinta turnê de maior lucro para uma artista feminina. As vendas de Coldplay subiram 225% na semana posterior ao evento, enquanto as de Bruno Mars subiram 62% e Beyoncé 60%. As críticas ao show foram tanto positivas quanto negativas. Os jornais The Guardian e USA Today disseram que Beyoncé roubou o show para si. Fazer o que, né, gente? Rainha é a rainha. Apesar da NFL ter pedido para que Adele fosse a próxima atração do show, ela recusou o convite, dizendo que não era adequada para o evento. O que é bem óbvio, né, gente? Pois não faz muito o estilo dela. Então foi decidido que Lady Gaga seria a artista da vez para a performance do Halftime Show em 2017 na cidade de Houston, Texas. Ela, que havia cantado o hino nacional no ano anterior, deu um show de arrepiar e impulsionar os corações dos fãs.
Gaga gravou a introdução onde ela aparece em cima do estádio cantando as patriotas God Bless America e This Land Is Your Land. Sim, gente, tudo foi gravado previamente. Ela não estava lá em cima quando o show realmente começou. Depois, Gaga cantou os seus maiores sucessos no palco, começando por Poker Face, Born This Way, Telephone, My Same Beyoncé, Just Dance, performou Million Reasons em um piano e terminou com Bad Romance, onde ela subiu em uma escada, fez uma saudação aos seus pais, jogou um microfone no chão, pegou uma bola e saltou dali. Performer que fala, né? Gaga fez o show sem levar nenhum convidado, apenas ela e os dançarinos. A performance teve muita dança, coreografia, voz, talento, disposição e figurinos excêntricos, o que é bem típico da Mother Monster. Houve uma preocupação de que Gaga iria fazer um show político, dado aos recentes envolvimentos da cantora com o assunto, onde ela protestou contra o ex-presidente Donald Trump por diversas vezes. Porém, a NFL proibiu que Gaga se manifestasse sobre a atual situação política do país durante a apresentação e declarou que, abre aspas, nós não iremos nos distrair com isso, fecha aspas. Sendo assim, Gaga não citou Donald Trump, mas saudou a comunidade LGBTQ+, no palco com Born This Way e ao cantar This Land Is Your Land, tema que foi usado pela Marcha das Mulheres contra a posse de Donald Trump, ela levemente se manifestou contra a política imigratória do ex-presidente. Essa foi a primeira vez que drones foram utilizados como parte de uma transmissão de televisão. A proposta ousada de Gaga e sua equipe era fazer algo que nunca foi visto antes, e trabalharam duro para isso acontecer. Foram meses de preparação que envolviam ensaios, palco, estrutura e equipamentos tecnológicos que seriam utilizados na performance. O show de Gaga foi o segundo mais visto no Super Bowl, com uma audiência de 117 milhões de pessoas. E, pelo quarto ano consecutivo, tendo o show mais assistido que o próprio jogo. As vendas da Tia Joanne também tiveram um aumento de 1000%, tendo vendido 80 mil em singles e 18 mil em álbuns apenas ao final de sua performance. Na semana posterior ao evento, Gaga já havia vendido 410 mil cópias de singles e álbuns digitais. Não é brinquedo não, viu? Gaga aproveitou o buzz e anunciou no intervalo do jogo a sua turnê mundial, Joanne World Tour, com datas inclusive para o Brasil no festival Rock in Rio. Porém, como sabemos, Gaga cancelou sua participação no festival e na América do Sul de última hora devido a um agravamento da fibromialgia, doença da qual a cantora sofre. Gaga foi substituída por Maroon 5 no show. Quem lembra do Ela Não Vem Mais e Brasil, I'm Devastated? A performance no Halftime Show foi extremamente aclamada, tendo a revista Time e Billboard classificado como uma das melhores performances já vistas nas edições do evento. 6 indicações ao Emmys foram conquistadas pela apresentação, vencendo apenas um prêmio, o de melhor design em iluminação. Justin Timberlake volta ao palco do Super Bowl pela terceira vez em 2018 na cidade de Minneapolis, em Minnesota. O artista performou apenas com sua banda, os Tennessee Kids, sem convidados extras. Com muita dança, centenas de dançarinos, diversos palcos ao redor do estádio e com muitos flashes de luzes, Justin performou diversos hits de sua carreira. O show se iniciou com a música Filthy, em um backstage do estádio, onde apresentou algumas falhas no som. Em seguida, Justin seguiu para o campo ao som de Rock Your Body, sem cantar o tal verso polêmico. Já no gramado, ele cantou e dançou muito em Senhorita, Sexy Back, My Love, Cry Me a River e Sweet and Tie. Para a performance de Until the End of Time, Justin tocou em um piano branco gigante e depois prestou homenagem a Prince com a música I Will Die For You, com cenas do cantor sendo exibidas em um telão. Depois, JT performou o hit Mirrors,
com centenas de espelhos segurados por dançarinos ao redor do estádio, refletindo a iluminação projetada no show. Para finalizar, Timberlake cantou Can't Stop the Feeling e se enturmou com o público da arquibancada, dançando e tirando fotos com fãs. Esse foi o primeiro show da história do evento a não ter queima de fogos, tendo apenas flashes de luzes em seu término. Em 2017, rumores de que Britney seria a atração do próximo ano começaram a circular, mas a NFL se apressou e desmentiu os boatos, até Timberlake ser anunciado. Inicialmente, o show seria em dupla com Jay-Z, porém o rapper recusou em protesto ao atleta Colin Kaepernick, famoso por protestar a favor dos direitos civis da comunidade negra em 2016, não ter o seu contrato renovado desde 2017 pela Liga de Futebol Americano. O rapper confirmou o fato na música Ape Shit. Também houveram rumores de que Janet Jackson seria convidada ao palco, porém a cantora desmentiu em sua conta no Twitter. Claro, né? Depois do tratamento que o Justin deu a ela, era o mínimo de se esperar. Mesmo assim, ele não se redimiu pelo fato que destruiu a carreira de Janet, algo que poderia ter feito, uma vez que ele teve a oportunidade de performar mais uma vez no evento. A conservadora organização do Conselho de Pais na televisão pediu que a performance do cantor fosse family friendly e expressou concernimento em que algo como houve em 2004 acontecesse novamente em 2018. O cantor respondeu ao conselho dizendo, abre aspas, não iremos fazer aquilo de novo, fecha aspas. Como a edição foi sediada na cidade natal do cantor Prince, que morreu em 2016, uma homenagem foi prestada a ele. Inicialmente, a ideia original seria do cantor aparecer em um holograma, o que não foi aprovado pela família do artista, apesar de várias insistências da produção. A ideia de utilizar um telão para homenagem partiu de Timberlake, que se solidarizou com a família. Apesar de que, quando estava vivo, Prince e Timberlake não se bicavam muito e chegaram até a trocar farpas. O show, apesar de haver muita dança expressivamente bem coreografada, foi um pouco morno e recebeu várias críticas negativas e um pouco positivas. A Billboard elogiou a performance e a coreografia, porém criticou a inclusão de Rock Your Body na setlist e a qualidade do áudio da produção. O jornal The New York Times considerou a performance boa como espetáculo de dança, mas leve como autoridade vocal. O The Guardian deu 3 de 5 estrelas, dizendo que a performance era esquecível, mas chamativa. Apesar das críticas, o show foi indicado ao Emmys em 4 categorias, mas sem vencer nenhuma. A performance de Justin foi vista por 106 milhões de pessoas, 9% a menos que no ano anterior, com Lady Gaga. Porém, foi mais assistida que o jogo em si. As músicas performadas pelo cantor obtiveram um aumento de 534% em vendas no dia de sua apresentação e um aumento de 214% em streamings no Spotify. O ano de 2019 já começa com uma polêmica da NFL. Ao anunciar Maroon 5 como a atração do Halftime Show, a banda sofreu críticas por aceitar o convite devido ao caso de Colin Kaepernick. A ação foi duramente criticada por artistas negros, tanto que, segundo rumores, Cardi B, Jay-Z e Rihanna teriam recusado o convite para o show de intervalo oferecido pela NFL devido ao caso. Ao aceitar fazer a performance, Maroon 5 convidou 2 artistas para se juntarem a eles no palco, sendo eles os rappers Big Boy, da dupla Outkast, e Travis Scott, ambos negros, o que direcionou ainda mais críticas aos 2 artistas. Jay-Z chegou a aconselhar Travis a não se apresentar no evento. O rapper respondeu às críticas dizendo, abre aspas, eu apoio qualquer um que se manifesta pelo que acredita. Eu sei que, por ser um artista, inspirar as pessoas está em meu poder. Então, antes de confirmar a performance, eu me certifiquei de uma parceria com a NFL para uma doação. Fecha aspas. Com isso, a organização fez uma doação de $500 mil para a Fundação Dream Corps, que luta por justiça social.
Outra doação de mesmo valor foi feita para a instituição Big Brothers and Big Sisters of America, que ajuda crianças em situação de vulnerabilidade. Mas não adiantou nada. Uma petição pedindo para que Maroon 5 cancelasse a participação no evento foi levantada e arrecadou mais de 117 mil assinaturas. 3 dias antes do show, o vocalista Adam Levine se pronunciou. Abre aspas. Ninguém pensou mais sobre isso do que eu. Eu falei com muita gente. E mais importantemente, eu silenciei todo o barulho e escutei a mim mesmo, fazendo a decisão baseado no que sinto. Fecha aspas. Ok, mesmo assim o show aconteceu. O palco foi no formato da letra M inicial da banda. Adam começou cantando Harder to Breathe e depois This Love. Houve um tributo ao Stephen Hillenburg, criador do desenho Bob Esponja, que morreu em novembro de 2018. Foi exibido um pequeno trecho do episódio do desenho que se passa no Halftime Show. Logo após, Travis Scott subiu ao palco e cantou Psycho Mode e se jogou na plateia. Depois, Adam entoou Girls Like You com um coral formado por cantores negros. E continuou com She Will Be Loved, exibindo uma mensagem escrita com balões iluminados dizendo Um amor. Logo após, Big Boy chegou de carro performando a música Kryptonite. E depois, ao lado de Adam, performou o hit The Way You Move. Para finalizar, foram cantadas as músicas Sugar e Moves Like Jagger, com um macho descamisado, enquanto Janet foi dilacerada por apenas 1 segundo de seu seio ao vivo. O show foi o de pior audiência na última década do evento, com uma média de 98 milhões de telespectadores. Cá pra nós, seria muito melhor se o show não tivesse ocorrido. A performance foi tenebrosa, sem energia, e o Adam desafinou várias vezes. Nem com todos os hits da banda eles conseguiram fazer um show decente. E isso não é só eu que tô falando não, viu? O jornal The New York Times detonou a performance dizendo, abre aspas, foi uma apresentação não essencial de uma banda que poderia ter perdido alguma autoridade moral se tivesse alguma autoridade moral a perder. Fecha aspas. E o The Guardian deu 2 de 5 estrelas para a performance, dizendo, abre aspas, nem o tronco de Adam Levine nos salva desse tédio. Fecha aspas. Seria melhor ter assistido o filme do Pelé. Já em 2020, antes da pandemia, felizmente, ocorreu o encontro de 2 patroas da música latina, J.Lo e Shakira, em Miami. Essa foi a 3ª vez que artistas latinos sobem ao palco do Super Bowl. As 2 vezes foram com Gloria Estefan, em 1992 e 1999. O show foi marcado pela representatividade latina e um protesto em relação às políticas imigratórias do governo Trump. Mas, para além disso, teve muita entrega, presença de palco, voz, coreografia impecável, dança do ventre, polydance, salsa, trocas de roupa, efeitos visuais, show pirotécnico, talento e grandes hits das nossas maravilhosas performers. Foi uma das melhores coisas que 2020 nos entregou, e isso a gente pode contar nos dedos. O show daquele ano foi produzido por Jay-Z e sua companhia, a Roc Nation. Depois de uma negociação com a NFL, o empresário decidiu participar da organização do evento, mesmo após os atritos entre os dois, devido ao caso de Colin Kaepernick, que fez um acordo com a liga em fevereiro de 2019. O show começou com Shakira performando She Wolf, com um pouco de Waka Waka. Logo depois, com guitarra em mãos e provando ser uma artista completa, ela cantou Empire, com elementos da música Kashmir, do Led Zeppelin. Depois, a rainha colombiana entregou tudo ao performar Ojos Así, fazendo a dança do ventre bem xalá, muito ouro, bem jade. Em seguida, performou o hit Whenever, Wherever, e, ao lado de Bad Bunny, cantou I Like It, de Cardi B. Ao ritmo de salsa, Bad Bunny e Shakira cantaram Chantaje e Callaíta. Shakira se jogou no público na performance do hit Hips Don't Lie e passou a vez para J.Lo, que chegou com o hit Jenny from the Block, seguida da divertida Ain't Funny e Get Right. Ambas servidas de uma coreografia milimetricamente ensaiada.
Para chocar o público conservador, a J-Lo subiu em um pole dance para performar Waiting for Tonight. J Balvin, um dos convidados, subiu ao palco cantando Que Calor e Mi Gente, com elementos de Buddy, El Anillo, Love Don't Cost a Thing e Lento. O breakdance da J-Lo nessa hora é de cair o queixo. Em seguida, foi a vez do hit On The Floor. O palco redondo foi iluminado com um símbolo do sexo feminino. Amy Muniz, a filha da Jay, começou a cantar o clássico Let's Get Loud, com elementos de Born in the USA. Teve até dueto entre mãe e filha e Shakira na bateria. J-Lo, ao trocar de roupa, voltou ao palco com uma capa com bandeiras dos dois lados. De um lado, Porto Rico, país original da sua família, e dos Estados Unidos no outro. Shakira se juntou a J-Lo para continuar a música e cantou Waka Waka com direito a um breakdance em ritmo cultural africano. Em seguida, J-Lo fez outro breakdance no estilo salsa. Os dois fecharam com chave de ouro e serviram tudo o que tinham para servir nesse Super Bowl. As duas finalizaram o show dando um abraço e se despediram em inglês e espanhol. O diretor musical da performance, Adam Blackstone, disse que queria que a apresentação representasse o que as duas artistas realmente são. Shakira, um fenômeno global com uma numerosa fanbase, e J-Lo, um ícone na música, na dança e na atuação. Cerca de 670 pessoas trabalharam no show, sendo 130 apenas dançarinos. De um lado, houveram críticas positivas a respeito do show e o seu propósito. O jornal The New York Times chamou J-Lo e Shakira de super mulheres latinas e conquistadoras do pop, e descreveu o show como eufórico e com propósito. A agência Associated Press disse que a dupla, abre aspas, inspirou o Halftime Show com exuberância e alegria ao mostrarem suas heranças latinas, fecha aspas. O Hollywood Reporter classificou como o halftime show mais vivo existente. Por outro lado, o conservadorismo ataca novamente. O PJ Media, um portal de notícias conservador, pediu à Comissão Federal de Comunicação para multar a Fox pela exibição da performance, devido a uma tal nudez de Jennifer Lopez no palco, e comparou com o incidente de 2004. Que ridículo! Cerca de 1.300 reclamações chegaram à comissão nesse dia. Mesmo assim, o show foi indicado 4 vezes ao Emmys, levando um prêmio, o de melhor design em iluminação. O show teve um aumento de 4% em audiência em relação ao ano de 2019, tendo atraído um público de 103 milhões de telespectadores. Todas as músicas performadas tiveram um aumento de mais de 1.000% em vendas no dia do show, vendendo mais de 17 mil cópias. Na Amazon Music, as procuras por J-Lo e Shakira aumentaram em 426% e 302%, respectivamente. No Spotify, J-Lo e Shakira registraram um aumento de 335% e 230%, respectivamente. Sendo assim, a dupla latina teve um aumento em mais de 31 milhões de streamings, sendo 10 milhões para J-Lo e 20 milhões para Shakira, segundo a Billboard. O vídeo da performance foi o 7º mais rápido a atingir 100 milhões de visualizações na história do YouTube. Atualmente, o vídeo conta com mais de 190 milhões de reproduções. Shakira foi a artista mais procurada no Google dos Estados Unidos em 2020. A performance também ganhou um álbum visual, junto ao hino nacional cantado por Demi Lovato na abertura da cerimônia. O álbum se encontra disponível na plataforma Tidal. Agora vamos para o momento que hino e que bomba do episódio. Como estamos falando de halftime shows do Super Bowl, eu irei definir qual foi o melhor e o pior na minha opinião. O show mais queino pra mim, claramente foi o da J-Lo e Shakira em 2020. Gente, eu nunca vi um show tão animado, enérgico, movimentado, cultural e diverso como esse. Foi muito digno de um Super Bowl. As latinas entregaram tudo nessa performance. Foi muito assim, surreal.
J.Lo e Shakira combinam muito. Se elas fizessem uma tour conjunta, seria muito sucesso, sério. Mas, pelo que rolou de fofocas por aí, as duas não se bicam muito desde a Copa de 2014, quando a Shaq lançou uma música tema do Mundial, sendo que J.Lo já havia feito isso oficialmente antes. Acabou que a colombiana performou a música no encerramento da Copa e J.Lo apenas na abertura. Disseram também que houveram até atritos entre as duas durante os ensaios do halftime. Uma pena, né? E o que bomba, pra mim, além do que foi aquele show péssimo do Maroon 5, também vai pro show da Disney em 2000 com a ex-Tina e Toni Braxton. O show, apesar de ter essas artistas maravilhosas, foi visualmente bonito, porém ruim e sem graça. Seria melhor se o show fosse apenas das duas cantando músicas delas, não dos clássicos da Disney. As duas foram muito mal aproveitadas. Eu também acho que poderiam tirar aqueles machos de lá. Aí sim eu não teria dúvidas de que seria digno do evento. Começa agora o quadro Saque-me PTV. Durante 9 dias, eu pedi para que os ouvintes do podcast me respondessem à pergunta: qual halftime show do Super Bowl mais te marcou e por quê? Irei ler as mensagens recebidas agora. A primeira foi do meu miguxo Brandon Auren, que tá morando lá em Lisboa, Portugal. Ele respondeu, abre aspas, da Katie, foi tudo impecável, fecha aspas. Realmente eu tenho que concordar que a Katy atingiu o seu auge nessa performance. O show é algo muito lindo de se ver. O palco foi muito bem montado, a setlist foi bem coerente e os efeitos visuais são de deixar muita inveja. Acho que foi a melhor performance da carreira dela. Saudades, Brandon. A próxima resposta é do Eduardo Statucci, meu colega talentosíssimo de Porto Ferreira, São Paulo. Ele me respondeu, abre aspas, Katy Perry, por causa do Tubarão, e Lady Gaga, porque os fãs dela ficaram bravos com o Everaldo, kkkk, fecha aspas. O Left Shark, como eu já comentei aqui, fez muito sucesso mesmo. Por um momento chegou até a roubar a atenção que estava sobre a Kate. Esperta foi ela, né? Agora, sobre o Everaldo Marques com a Gaga, eu amei. O Lady Gaga, você é ridícula, nunca vai ser esquecido. O coitado até teve que se explicar depois, falando que foi um elogio, porque os Little Monsters caíram em cima dele. E foi um elogio mesmo, gente. Ele sempre usa esse bordão pra falar que alguém foi foda, maravilhoso, etc. Mas as gays não conheciam muito o comentarista, nem eu até então. Ai, ai, momentos. Saudades, Dudu. A próxima é do meu ouvinte Felipe Augusto, aqui de São João del Rei. Ele me respondeu, abre aspas, o da Beyoncé, por ser a Beyoncé e por ter trazido as Destiny's Child, fecha aspas. Eu gosto dessa performance também. Achei a entrada dela incrível, talvez a melhor de todos os shows. Porém, por mais que eu seja fã, eu reconheço que esse não foi o melhor show do evento e nem de longe foi a melhor performance da Bee. As melhores performances dela, pra mim, não foram no Super Bowl, apesar do show ter sido ótimo e não tem quem diga o contrário. Se tem, eu finjo que não tem. Essas foram as participações do Saque MPTV de hoje. Agradeço imensamente a participação de cada um de vocês. Obrigado. A 55ª edição do Super Bowl aconteceu no dia 7 de fevereiro de 2021, em Tampa, na Flórida. O show ficou por conta do novato The Weeknd, que teve um dos álbuns mais bem vendidos, ouvidos e avaliados de 2020, o After Hours. Porém, foi totalmente esnobado no Grammys, não levando nenhuma indicação. Isso porque a academia tomou birra dele, por escolher se apresentar no Super Bowl e não na cerimônia da premiação. Dai-me paciência, viu? O show, que era para ter 24 minutos de duração, como estava sendo noticiado pelos veículos oficiais, acabou sendo dentro do tempo médio, de 13 minutos. E para quem tinha alguma expectativa de que poderia ter algum convidado extra, as expectativas foram frustradas, porque ele não levou nenhum, como ele mesmo afirmou dias antes da apresentação.
Pra mim, o show foi bem deslumbrante para um artista novato como ele conseguir fazer, né? Ele sustentou muito bem a duração do show sozinho. Tá de parabéns pra mim. Acho que é um dos novatos com uma carreira muito promissora pela frente e um artista de talento incrível. Espero que no ano que vem seja a vez de Rihanna, torcendo aqui para que ela reconsidere a apresentação por lá e não recuse novamente. Se não for ela, que seja algum outro school, tipo a Christina ou a Britney, o que seria meu sonho se tornando realidade. Está chegando ao fim do episódio, eu queria muito agradecer você, ouvinte, que me acompanhou até aqui. Foi uma viagem tanto pela cultura do Halftime Show, né? Obrigado demais! Quero lembrar que, se você estiver ouvindo pelo Spotify, siga a página do podcast na plataforma. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, curta o vídeo e se inscreva no canal. Siga a página do podcast nas redes sociais, Facebook e Instagram, @podcast Meu Pop Tá Vivo. As fontes consultadas para este episódio foram sites Wikipedia, Tenho Mais Discos Que Amigos, Portal G1 de Notícias, Folha, Billboard, Popline, Papel Pop e a revista Rolling Stone. No próximo episódio eu vou tratar de um assunto que tem tomado conta das redes sociais e do tribunal americano recentemente. A polêmica em volta da tutela de Britney Spears e o movimento Free Britney. Me manda o que você pensa sobre o caso pelas redes sociais ou no e-mail meupoptavivo@gmail.com. Um grande beijo, meus poptavivers. Gente, eu amei esse nome. E até a próxima. Tchau!